Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Não sei quando que vão ouvir esse vídeo, se é o dia nem a hora, né? Mas que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Eu vou ler a palavra aqui e ele dá uma explanada nela, tá bom? Diz assim a palavra: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia o meu juízo de diante do teu rosto, atendam os teus olhos a razão. Provastes o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que a minha pegada não vacile. Os meus passos não vacilem, né? Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir? Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhas as tuas beneficências, ó tu que livras com a tua mão direita aqueles que em ti confiam. Dos que se levantam contra eles, guarda-me como a menina dos teus olhos, debaixo das tuas asas, debaixo das tuas asas. Até aqui. Aqui o próprio Deus, ele está falando, aliás, o pregador aqui está falando, pedindo a Deus a proteção no dia que os perseguidores o perseguiam, né? Então ele pedia a Deus proteção, porque nós precisamos da proteção divina. Eu mesmo, falando da minha pessoa, se eu fosse olhar, se Deus não tivesse me protegido, eu nem vivo estaria. Já tinha descido a cova há muito tempo. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, Ele sempre me livrou de todo mal e me livra de todo mal. E o que o pregador fala aqui é pedir a proteção de Deus e a justiça de Deus. E a proteção de Deus, né? A justiça, a proteção de Deus para ele. É o que precisamos nós. Hoje, os dias são muito mais difíceis do que os que passaram, né? Do que outrora eram dias de digamos assim, de lutas e batalhas, mas agora na atualidade é como está as coisas, é cada vez pior, né? Muita gente fala assim, vai melhorar. Melhorar para aqueles que estão em Deus sempre vai está assim de uma maneira boa, porque está debaixo da proteção divina. Mas os que não estão debaixo da proteção divina, vai ser duro, vai ser doído, porque vem coisas aí, nesses finais de tempo, vem coisas aí bem pesada mesmo. Então a gente já está vendo aí, né? Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso não foi por acaso. Mas o estado do Rio Grande do Sul é o estado que menos busca a Deus, porque tem muito macumbeiro. Eu sei, o meu pai era de lá, eu nasci lá perto também. Então, é um estado que, sabe, eles têm as tradições deles, bonitas as tradições deles, mas só que tem uma coisa de tradição, ninguém vai para o céu. Mas tem que buscar Deus. E não é só ali, não. O mundo inteiro está assim. Não estou falando aqui só do Rio Grande do Sul.
Mas aí em muitas cidades aqui do Brasil vai acontecer coisas semelhantes aí do Rio Grande do Sul, porque não buscam a Deus, mas as coisas do mundo eles estão correndo atrás, né? Então é a mesma coisa. Eu estou fazendo uma pregação de vídeo aqui. Falei hoje de manhã para os meus filhos, então, eles estavam tomando um café junto aqui. Eu falei, olha, eu gravo os vídeos, nós estamos falando da gravação dos vídeos, eu gravo os vídeos, só que pouca gente assiste, porque se for de uma mulher de seminua ou coisas do mundo, aí é milhares de acessos, mas da pregação ninguém quer ouvir. Pouca gente está pronto para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós, que conhecemos a palavra, ela é alimento para o nosso espírito e saúde para o nosso corpo, porque traz saúde, né? Quem nos dá saúde, na verdade, é Deus. Se não for Ele, nós estamos... A vida da gente não era poucos dias, às vezes nem nasceria, né? Mas é Ele que faz com que aconteçam as coisas. Então, diz aqui o pregador: ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, olha, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Todo cristão verdadeiro, porque existe o cristão e o crente. Cristão é aquele que guarda a palavra, anda de acordo com a palavra, obedecendo a Deus e fora do pecado. E o crente é aquele que conhece a palavra, está na igreja de blá 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 e pula para cá e pula para lá muitas vezes, mas você pensa assim, tá na presença de Deus. Nem tudo que vê é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então, existe o crente e o cristão. O crente mais velho da face da terra é o diabo. Ele crê, a palavra diz que ele crê e estremece porque conhece o poder de Deus, mas não obedece. Ele crê, estremece porque conhece a palavra de Deus, mas não obedece. O diabo, não estou fazendo apologia ao diabo aqui não, mas é o ser que mais conhece a palavra no mundo aqui. Estou falando aqui de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles são o dono da palavra. Mas o diabo é conhecedor da palavra que nenhum homem conhece na face da terra. Ele conhece a palavra. Ele tentou o próprio Jesus pela palavra, que é a palavra de Jesus, e do Pai e do Espírito Santo. Ele tentou o próprio dono da palavra pela palavra. A ousadia, a soberba e a prepotência do diabo. E assim está muito crente aí, ousado, prepotente e arrogante. Então, o crente mais velho da face da terra, eu costumo falar, é o diabo. Eles falam, você é crente? Não, eu não sou crente, eu sou um cristão. Eu vivo de acordo com a palavra, obedecendo a Deus, fugindo do pecado. Esse é o cristão. Então, por isso que fala aqui, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Mas Deus conhece quando a pessoa está fazendo uma oração e que aquela oração não é uma oração que vem do coração pura, é só dos lábios para fora. E sai dali, sai praticando as coisas erradas do mesmo jeito. Então, nós precisamos ser verdadeiros, porque Deus é verdadeiro e Ele conhece o coração de cada um. Não adianta mentir. Mas eu sou crente, eu sou um cristão, eu sou evangélico. Ser evangélico, se fala, é conhecer a palavra, né? Falar do evangelho. Mas muita gente diz conhecer a palavra, mas não guarda a palavra, ou às vezes nem conhece a palavra. Então, nós temos exemplos lá do passado, né, que eram homens que andavam com Deus, na presença de Deus. Enoque foi transladado, Enoque não morreu, foi levado da terra, porque ele era um homem que andava segundo o coração de Deus, era um homem que andava com Deus, e Deus não permitiu nem ele passar pela morte, levou ele. E teve outros também, né? Então,
a pessoa que anda com Deus, caminha com Deus em santidade. Olha, se andar no pecado não adianta. Não adianta falar que é apenas um crente. Eu não estou apontando o dedo aqui para esse, para aquele, para aquele lá. E também não estou falando de religião. Religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. E a pessoa ouvindo a palavra. Os pastores, os pregadores estão para ouvir, para ensinar a palavra. Mas a pessoa tem que querer também ouvir. Se vê nas igrejas hoje, o pai e a mãe estão no banco ali da igreja, mas o filho está lá com o celularzinho, jogando. Olha o exemplo que o pai está dando para o filho. O filho se cria, eu sei porque aqui na igreja, aqui é uma igreja que tem mais de 1000 pessoas, cada culto ali eu acho que tem 500, 600 pessoas. Então, você vê os pais, sabe, não estão se importando com os filhos. Ali é hora nem de ter celular dentro da igreja, nem de ter celular. Aquela hora específica com Deus, mas não existe isso. É só um blá, 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 blá. E nem ensina os filhos no caminho do Senhor, porque deixam ali, vão deixando, vão para a escola dominical e vai passando, às vezes batiza lá com 12, 13 anos, sem conhecer a palavra direito. E sem andar de acordo com a palavra. Que o pai e a mãe já não ensinam. Não é todos não, tem pais rigorosos, que ali é lugar de cultuar Deus, de buscar Deus. Mas tem alguns que, não vou exagerar aqui, não é todos também, que não se importam com os filhos, já desde o início lá, já vem lá de berço já. Então, mas Deus conhece o coração do homem. Se ele está falando a verdade, Deus sabe. É que eu estava falando agora, o diabo é o crente mais velho da face da terra. Apenas um crente. Mas conhece a palavra mais que qualquer homem. E Deus sabe quando uma oração vem de uns lábios puros ou vem de lábios enganosos. Deus conhece. Não tem nada em oculto aos olhos de Deus. Não existe. A pessoa às vezes está fazendo as coisas erradas, pensando que Deus não está vendo, mas não cai uma folha que Deus não veja, não cai um fio de cabelo que Ele não saiba. Deus é assim. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E vai aonde que o homem não pode ir e ouve o que o homem não pode ouvir. Deus vai. E Deus faz. Continuando aqui, saio o meu juízo, diz assim, saio o meu juízo de diante do teu rosto, atendam os meus teus olhos, atendam os teus olhos a razão, ou seja, saia o meu juízo. Deus é quem faz o juízo. Deus está vendo. Deus é um justo juiz. Ele está vendo o que está na razão ou no coração. A razão, o cara acha que tem razão, às vezes ele não tem a razão de estar recebendo, às vezes, da parte de Deus aquilo que precisava receber, mas ele também não faz por onde. Ele acha, que olha, atenda aos meus olhos a razão. Atenda aos meus olhos a razão das coisas. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Visitaste-me de noite. Que Deus, quando muitas vezes eu estou dormindo e tem vezes que eu acordo, foi igual essa semana, eu vi um anjo bem grande passando assim, tá a parte da janela assim, tá cuidando lá de fora, e tinha outro dentro na parte da minha cama. Eu enxergo assim, quando eu acordo, eu olho assim, eu vejo que é um anjo, mas é um anjo de Deus, todo branquinho, grande. Então Deus sonda
o coração à noite, às vezes é o próprio Espírito Santo que está ali, ele sonda o nosso coração. Você está dormindo, mas ele está sondando o teu coração, a tua razão, né? O teu coração. Visitaste, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Olha, Deus examina o coração do homem de noite também, no sono dele. Visita ele, examina e diz aqui o pregador que nada achastes. Propus a minha boca, não transgredirei, não transgrediria. Que o pregador falou, eu propus que da minha boca eu não transgrediria. Mas Deus sonda o coração, vê se isso é uma verdade ou não é uma verdade, né? Porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra. Mas Deus sonda o coração. Até nós dormindo, Ele vai sondar nosso coração. Ele faz isso. Quando, às vezes eu estou falando ali que eu vi 2 anjos, mas de repente eles estão tudo de branquinho, de repente grande, de repente era o Espírito Santo que estava ali, porque ele parece, né? Os anjos, tem muitos anjos, tudo de branquinho, cabelo branco, tudo igualzinho. Então, mas a gente sabe que é da parte de Deus, né? Muitas vezes o próprio Espírito Santo está sondando teu coração. Então diz aqui, quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Então, quanto pelo trato dos homens, pela maneira de procedência dos homens, ele se guardou para não pecar, para não transgredir a palavra e a vontade de Deus. O pregador está falando isso. Então, muitas vezes a gente está ouvindo, né, certas coisas que você tem que sair fora para se guardar o seu coração, para não entrar no que os homens estão falando. Se sair fora daquilo, se guardar o coração, porque se você ficar ali dentro, você vai se contaminando com aquilo que vão falando e você vai, até uma hora você toma um partido sobre aquilo ali. Então, para você não pecar, você tem que se guardar, sai fora. Que não pertence a Deus, sai fora. Eu, muitas vezes, eu chego, estou conversando, aí de repente chega alguns já falando besteira, eu já estou saindo aí. Sai fora. Deus não quer isso. Nós temos que fugir do pecado, das armações que o diabo faz para derrubar a gente, né? Às vezes sai ali uma discussão, se perde a cabeça e fala besteira, já saiu fora. E a gente é homem, a gente é um ser humano, então tem que vigiar e orar. Mas também na hora de fazer as coisas, tem que fazer as coisas de acordo com a palavra. Porque se nós formos fazer as coisas com a razão nossa, muitas vezes sai fora da palavra. Às vezes com a razão do coração, meu coração está assim, me senti assim. É que muitos profetas hoje dizem as coisas, falam as coisas do coração deles, não é Deus falando não, não é o Espírito Santo falando para eles não. Quando o profeta fala e se cumpre, é o Espírito Santo dando a revelação. Mas quando não, mas não podemos julgar o profeta. Tem que ver o que vai acontecer. Se não aconteceu, você já sabe que não foi Deus que falou, não foi o Espírito Santo, foi do coração dele. E hoje está cheio de gente falando que Deus me falou isso, que Deus me falou aquilo, quando no coração dele foi do coração dele que saiu da boca dele. Mas o Espírito Santo não mandou ele falar, não mandou ele dizer nada. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, Deus me fez um profeta lá no ventre da minha mãe ainda. Mas eu não falo nada que Deus não manda falar, e não digo nada. Se Deus não falar para mim falar, não fala. E às vezes tem pessoa específica que eu tenho que falar para aquele. Não é para 1 milhão de pessoas. E às vezes ele dá para passar para o povo. Mas aí ele dá e você vai ouvir. Não é do teu coração, não. Deus está falando no meu coração. Que fala no meu coração, Deus fala, é para você ouvir. Que fala no teu coração é você mesmo, a razão sua. É o que está falando o pregador aqui, na razão sua. Mas dirige os meus passos, pediu o pregador, dirige os meus passos
nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem, os meus passos não vacilem. É só Deus para nós andarmos em comunhão com Ele, para não vacilar, porque se estiver fora da palavra, vai vacilar. Tem que estar firmado, né? Está firmado na rocha, que é Jesus e a sua palavra. Amém? Já passou até da hora aqui. Gente, eu vou fazer uma oração aqui. Glorioso Deus eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa palavra e peço a ti, Senhor Espírito Santo, visita todas as tribos, línguas e nações da face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus, para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.